Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe que Samuel, meu filho, às vezes nós, como pais, nós aproveitamos os momentos para ministrar a palavra de Deus, né? A Bíblia diz em todo o tempo nós devemos aproveitar para incutir a palavra de Deus aos nossos filhos. E às vezes quando eu busco ele na escola, ou quando a gente está no carro, é um momento muito especial para a gente fazer o nosso discipulado ali, nós vamos conversando. E um dia eu peguei ele, e ele estava bem assim, mal-humorado, com o rosto fechado, né? E eu falei para ele: filho, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Nós sempre temos que estar alegres, porque se nós estivermos com o nosso rosto fechado, nós vamos estar fracos. Agora, quando nós nos alegramos no Senhor, nós sempre temos forças. Por isso, sempre que eu subo aqui, eu pergunto: quem está feliz, diga amém. Às vezes você vai estar passando por momentos difíceis, mas você vai declarar: a alegria do Senhor é a minha força, e nele eu me alegrarei todos os dias, ainda que a videira não floresça. Eu creio que no Senhor eu tenho alegria para a minha vida. Isso é tremendo. Quero declarar essa palavra para você nessa manhã. O segundo aspecto que quero falar para você. Você sabe, não sei se você sabe, você está nos grupos. Essa semana eu fiz 40 anos, hein? Eu me sinto com 20 ainda, mas a verdade é que o RG indica que são 40. Os cabelos brancos também. Então, realmente a natureza, ela é implacável. Mas deixa eu te falar algo. Eu quero compartilhar isso. Não é o contexto da mensagem, mas eu sinto dizer isso. Talvez uma grande vantagem que eu tenho hoje, ter 40 anos, meu Deus. Eu fiquei pensando que quando meu pai falava que ele... Na realidade, eu nasci com 35, meu pai um pouquinho mais. Mas quando alguém me falava que tinha 40 anos, eu imaginava que era um ancião, né? E agora eu fico pensando no meu filho, como ele me enxerga. Eu imagino que ele me enxerga como um ancião, né? Mas sabe de uma coisa? Eu quero compartilhar isso com você. Eu sou tão feliz por ter Jesus. Quando eu nasci, minha mãe já ia na igreja. Então todos os dias a minha vida foi na igreja. E eu sou muito feliz por ter Jesus. Sabe por quê? Porque nos dias mais felizes da minha vida, Ele esteve comigo. Mas nos dias mais tristes da minha vida, Ele também esteve comigo. Ele é o fiel companheiro, Ele é meu amigo, Ele é o Deus forte. Isso me encanta, isso me alegra. Eu te agradeço, Deus, por isso. Descubra a sua cabeça, vamos orar, peça para Ele falar com você nessa manhã. Pai, obrigado por esse tempo, por cada irmão, cada irmã que está aqui. Nós abrimos o nosso coração para receber de Ti uma porção, uma palavra. Senhor, nós queremos algo novo. E a Tua palavra é uma promessa de que o Senhor tem para nós coisas novas todos os dias, um vinho novo, uma porção de alegria, uma porção de graça, uma porção do Teu amor. Por isso, cada necessidade, para cada uma necessidade de cada irmão, de cada pessoa nesse prédio, há uma provisão do Senhor sendo liberada nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos numa série, o que Deus procura, aquilo que Deus busca, e hoje nós queremos continuar ministrando isso, e hoje nós vamos falar que Deus busca filhos. Sabe, o Senhor está à busca de filhos. Em João 1,12 diz: todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. O ponto central que nós precisamos entender
é que há requisitos para ser filhos. Sabe, para você ser uma criatura de Deus, não há nenhum requisito. Todos os que são criados, todos são criaturas de Deus. Todo mundo, toda a terra, tudo aquilo que está aqui, foi criado por Deus e é uma criatura de Deus. Agora, para ser filhos de Deus, há um requisito. E a Bíblia diz aqui quais são eles. Todos quanto receberam. Primeiro nós precisamos entender que nós precisamos crer, porque você não recebe aquilo que você não acredita, e você precisa receber Jesus como Salvador e Senhor. Agora nós precisamos entender um aspecto, o que significa ser filho. Ser filho é um grande privilégio, sabe? Como filho nós temos muitos direitos, muitos privilégios, algumas obrigações e obrigações também, mas o que percebemos, irmãos, nesses dias, são entendimentos errados acerca do que é ser filho. Muitas vezes, como filhos, nós não temos a compreensão do que é isso. Sabe, eu mesmo na minha vida, a cada dia que passa, eu consigo ter uma compreensão diferente do que é ser filho. A grande verdade é que eu nunca tive incompreensão do meu pai no papel dele de ser pai, mas muitas vezes eu tive uma falta de compreensão do que era ser filho. Eu fui muito ensinado pelo meu pai, ministrado por ele ao longo da minha vida. Eu gosto de contar um testemunho, porque isso martela muito, muito meu entendimento. Eu não sei se vocês sabem, meu pai tinha um negócio. E eu comecei a trabalhar com meu pai nesse negócio desde quando eu tinha 11, 12 anos. Então, desde muito pequeno, ele saiu, deixou de trabalhar em uma empresa como empregado e passou a ter um negócio. E chegou dentro de determinado momento da minha vida, que o meu pai decidiu fazer uma venda de uma parte desse negócio para uma pessoa, para uma pessoa próxima a nós. Para minha irmã, ele decidiu vender. Só que tinha uma questão. Quando eu trabalhava com meu pai, eu não tinha um salário formal. Ele não me pagava, ele não me falava assim: olha, William, seu salário é um salário mínimo que seja, e no final do mês ele me pagava. Não tinha isso. E quando minha irmã, ela em determinado momento, ela me chamou para trabalhar com ela, e ela falou assim: olha, eu vou te pagar um salário. Aquilo encheu o meu coração de alegria. Agora eu vou ter um dinheiro para ser meu. Olha que coisa fantástica. Eu lembro que eu fui conversar com meu pai. Eu fui falar para ele: pai, eu vou deixar de trabalhar com você. Eu recebi uma proposta fantástica. Agora não vou mais trabalhar com você. Vou trabalhar para minha irmã e ela vai me pagar um salário. E eu vou ser super feliz. Nossa relação vai mudar, porque eu não vou trabalhar para você, você vai ser só meu pai, e eu vou ter um patrão. Mas naquele momento, eu nunca vi meu pai ficar tão irado. Meu pai ficou irado, o rosto dele transformou. Ele falou: jamais você vai trabalhar de empregado. Você jamais vai trabalhar de empregado para alguém, quando tudo isso é seu. Você trabalha para mim não por um salário. Você trabalha para mim porque você tem uma herança. Isso aqui não é meu, isso aqui é seu. Se você não entendeu isso ainda, você é tolo. Sabe, irmãos, naquele dia eu me senti tão envergonhado. Porque eu falei assim, sabe, irmãos, porque nós precisamos ter um entendimento na nossa vida. Nem tudo que nós pensamos com muita sinceridade quer dizer que nós estamos certos. E nós precisamos entender, porque muitas vezes nós achamos, só pelo fato de nós estarmos sendo sinceros no nosso pensamento, nós estamos certos acerca de algo. Eu naquele instante, eu entendi que eu era sinceramente equivocado sobre uma coisa tão óbvia. E nós precisamos entender que com Deus também, muitas vezes nós temos uma compreensão do que é ser filho de Deus, mas uma compreensão que é sinceramente
equivocada. É toda certa. Paulo estava assim. Paulo perseguia Jesus. Paulo perseguia os cristãos. E ele se achava o quê? O mais certo do mundo. Só que um dia ele encontra Jesus. E ele fica até cego. Ele cai do cavalo. E ele fala: eu estou sinceramente equivocado. Mas agora eu vi o Senhor. Sabe, em Lucas 15:11 diz: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados meu pai tem? E tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei em caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vista nele, coloque o anel no seu dedo, calçado nos seus pés, tragam o novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou os servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa seu filho, que esbanjou os teus bens com prostituta, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, é tão interessante isso, porque nós olhamos para dois filhos, e muitas vezes pelas nossas expectativas e experiências, nós nos posicionamos como foco em algum deles. Às vezes, se nós temos um caminho que por vezes tomou decisão errada, nós nos assemelhamos ao filho pródigo. Às vezes nós nos assemelhamos ao outro. Deixa eu falar, aqui a chave não é olhar para o filho, a chave é olhar o coração do pai. É para isso que nós precisamos entender. Agora, o primeiro aspecto que eu quero falar sobre o filho pródigo, acho que o Hernanes contou uma história, tem num livro, e eu gostei muito, das 4 fases que esse filho, ele passa, esse filho pródigo. Primeira parte, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele estava na casa do pai, era feliz, mas nem sabia. Você já viveu isso? Depois que sai, você fala: nossa, eu era feliz e não sabia. A verdade era essa, ele percebeu isso. A segunda fase, ele era infeliz, mas inconscientemente num país distante. Por quê? Porque ele abandonou a casa do pai. Ele foi viver num país distante, gastando tudo que ele conquistou,
numa vida, tudo que ele pediu do Pai, numa vida completamente sem nenhum tipo de freios. E ele achava que era o quê? Feliz. Mas a verdade é que ele inconscientemente, ele era infeliz. Ele era infeliz e não sabia que era infeliz. Ele achava que estava tudo bem. Você já passou por isso? Às vezes acha que está tudo bem. Está lá mergulhando no vício, nas drogas, no álcool, e está achando que está bem. Lá na frente vai olhar, puxa, eu era. Numa parte ele era feliz e não sabia. Agora ele era infeliz e não sabia. Agora, o terceiro aspecto. Ele era infeliz e sabia que era infeliz. Ele era infeliz e conscientemente ele percebeu: eu sou infeliz, eu estou comendo com os porcos, mas os empregados do meu pai comem melhor do que eu. E a última fase, ele era feliz, conscientemente que era feliz, porque ele já tinha passado por tanta experiência negativa, que o dia que o pai recebe ele de braços abertos e faz uma festa para ele, não tem como ele não ser feliz. Deus quer nos levar a essa fase, de nós tendermos o privilégio, que é nós sentarmos nesta igreja hoje, e poder dizer e receber do nosso Pai: você é meu filho, você é amado. E só por esse aspecto, nós precisamos ser conscientes do que é esse privilégio. Agora, para nós entendermos, se hoje nós somos felizes conscientemente, nós precisamos entender o que é ser filho, né? Quais são as características de um filho consciente do seu papel, de um filho que entendeu e que está feliz na casa do pai. Primeiro aspecto, os filhos entendem o seu papel. O tema da palavra é o que Deus procura, e nós precisamos entender: Deus não procura escravos, Deus não procura empregados, Deus procura e quer filhos. Eu costumo brincar com Samuel e falar assim: olha, a gente às vezes, hoje não, né? Hoje eu acho que os pais têm uma perspectiva diferente, né? Mas às vezes, lá atrás, às vezes a gente pensava assim, às vezes na cabeça do filho era assim: eu acho que meu pai, minha mãe, depois do almoço de domingo, que tinha aquela pilha de louça, eles devem ter pensado assim: ai, estou com uma preguiça de lavar a louça, vamos ter um menino para ele lavar essa louça para a gente. Irmãos, essa é a incompreensão dos filhos. Sabe o que um pai, ele não faz é ter filho porque ele precisa de um serviçal. Filhos não são gerados para serviço. Filhos são gerados por uma herança, por um legado, porque eles contribuem para a edificação da casa. O maior entendimento que um filho pode ter é que ele faz parte de uma família, ele tem um lar, e ele foi gerado por um propósito maior. Se você está aqui na casa do Senhor, saiba disso. Você não está aqui porque Deus precisava de alguém para ligar a luz, para limpar o piso da igreja. Não, Deus te chamou porque você é filho dele. Ele quer ter uma relação com você. O segundo aspecto: filhos honram os pais. Sabe, filhos entendem o seu papel e por isso eles honram os pais. Aquele filho pródigo, ele não entendeu o seu papel, por isso ele pediu a herança antecipada. Irmãos, filho pedir herança é o sinal claro da desonra. Sabe por quê? Às vezes eu sou advogado. Você quer saber algo que deixa um advogado muito incomodado? É quando o filho fala de herança. Sabe por quê? Porque não existe herança de pai vivo. Herança só existe quando o pai morre.
se você vai discutir herança com seu pai vivo, você está dizendo, olha, acho que o que importa aqui é o que você vai deixar. Acho que eu estou interessado nesse carro aí. Então, a verdade é que o filho, quando ele vai embora e pede a herança, ele está dizendo, eu não me importo mais com você, o que eu me importo de você eu vou receber, você não tem mais nenhum valor, você morreu para mim. Agora os filhos genuínos, eles honram, os filhos defendem seus pais, os filhos nunca ficam felizes expondo as famílias. A grande verdade é essa, filhos genuínos, se alguém fala, né, a gente que era menino ali, você podia falar tudo, você podia me xingar de tudo, mas você não pode falar da minha mãe, o negócio fica muito pesado, né? Se falou da mãe, baixou o nível, o negócio vai ser resolvido de outra forma, não é isso? E às vezes nós somos tolerantes em relação a Deus, em relação à nossa igreja, em relação àquilo que nós estamos compartilhando, nós somos tolerantes, mas como filhos nós devemos honrar os nossos pais, devemos honrar e reconhecer a autoridade, sabe? É isso que nós precisamos. Filhos não aceitam ouvir falar mal da sua família, do seu pai, do seu líder. Filho honra sempre. Honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é que quando nós honramos, os nossos dias serão prolongados na terra. Irmãos, eu não tinha percepção disso. Eu achava era uma promessa, até o dia que eu cobrei Deus dessa promessa. Samuel tem 9 anos, onde eu estava no avião, bem alto, indo para a Colômbia. Quando chegou no Amazonas, o avião começou a tremer mesmo, e na hora eu pensei, Deus, meu filho tem 7 anos, e agora? Eu não tive dúvida, eu saquei essa, falei, Deus, vou fazer o seguinte, eu honrei o meu pai, ele já morreu, e ele falou com a boca dele que eu honrei ele, então eu tenho uma promessa, eu estou reivindicando essa promessa agora, esse avião para aí. Irmãos, eu senti o valor da promessa de Deus, por isso honre, porque um dia você vai lembrar do que eu estou te falando, as promessas do Senhor, graças a Deus, e meu pai confessou com a boca, ele declarou, então eu estou legitimado, em nome de Jesus, glória a Deus. Filhos pensam como família, os filhos que entendem que são herdeiros, sempre pensam como família, os filhos entendem isso, sabe, ele nunca vai pensar individualmente, egoisticamente, ele não tem uma agenda própria, ele pensa no bem-estar da família, e não apenas em si. Agora, se você não é filho, se você é empregado, se você é escravo, você não vai pensar na família, você vai pensar em você vai pensar no seu projeto, você vai pensar no seu trabalho. Os empregados, eles dividem a família por causa dos seus objetivos, por causa das suas atitudes. O filho que foi embora, ele causou uma divisão na casa. Sabe, às vezes você vê igrejas se dividindo, por quê? Porque eles estão pensando no seu próprio projeto pessoal. Às vezes quer construir o seu próprio ministério, quer buscar o reconhecimento próprio. Não seja dessas pessoas. Pense como uma família, se sinta parte de uma família. Filhos usam a linguagem da família, empregados usam a sua própria linguagem. Sabe, o filho vai falar do carro do pai, o nosso carro, a nossa casa, a nossa compra, o nosso problema, a nossa doença, a nossa dificuldade. Agora o empregado diz, vocês vão fazer o culto de Natal esse ano?
Vocês vão fazer o culto especial, você vai fazer algo diferente, você vai limpar a igreja, você não percebeu que aquela parede está... Não, os filhos dizem, isso é nosso. Os filhos usam a linguagem da família. Filhos edificam a casa, empregado apenas trabalha nela. Sabe, o servo não pensa. Ele vai fazer um trabalho, o que precisa ser feito? Eu faço aqui, eu posso servir. Agora o filho vai edificar uma casa. Sabe, o empregado só faz aquilo que é função dele. Não está preocupado se algo perde, se algo estraga. Agora os filhos estão ligados, ele entende, puxa, isso aqui está diferente, eu preciso resolver. Nós precisamos entender isso. O Senhor espera a edificação como filho. Às vezes nós precisamos entender isso. Sabe, se eu pensar que eu sou um servo de Deus apenas, um servo, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandar. Não estou nem um pouco preocupado com o resultado. Agora, aquele que é filho, que foi colocado num projeto, que entende que o sonho de Deus é ganhar essa geração, ele é inconformado. Ele vai falar assim, eu não vou aceitar, meu pai está trabalhando e eu vou trabalhar também. Sabe, os filhos maduros entendem o seu papel na família. Os filhos maduros geram, filhos maduros edificam casa, filhos se preocupam com o negócio do pai, filhos fazem além daquilo que é pedido, filhos não desperdiçam. Agora, se você é como pródigo, ou como alguém que não entendeu o coração do pai, eles simplesmente vieram para ajudar. E eu falo para você, irmãos, a gente tem que colocar a nossa vida numa perspectiva. Por isso que eu falo para vocês, hoje eu me sinto até envergonhado do período que eu trabalhei com meu pai, porque eu era filho biológico, mas eu trabalhava e eu lidava como se eu fosse um empregado. Às vezes eu me lembro que eu saía com o carro para fazer alguma entrega e o carro quebrava, e eu ligava para o meu pai enfurecido, e falava, essa porcaria desse carro, sabe, eu me sinto até envergonhado, sabe por quê? Porque eu era filho, mas eu era inconsciente do que era ser filho, e eu tratava meu pai como um mau patrão ainda, nem como pai. Não havia uma incompreensão dele de que ele era meu pai, mas havia uma profunda incompreensão minha de que eu era filho. Mas sabe o que é isso? Isso é típico dos adolescentes. Sabe por quê? Porque o adolescente, ele quer relacionar com o pai, com o poder do pai. Ele não quer relacionar com o pai, com o coração do pai. A verdade é essa, porque o adolescente, o que ele quer? Ele quer o seguinte, eu já passo isso porque a gente começa a ter os pequenos adolescentes, eles estão cada dia mais jovens, né? Esses dias a gente ouviu assim, e não que ele não é filho, tá? É filho, mas é natural isso. Falou assim, ô mãe, é o seguinte, vai ter o meu aniversário, a gente quer fazer no cinema, mas eu vou com meus amigos. Mas sabe o que você faz? Você compra os ingressos, compra a pipoca, compra o refrigerante, a bala. Você vai com a gente até a porta do cinema e deixa a gente lá. E depois você pega a gente. Não, mas eu não posso ir no cinema com vocês. Queria com meus amigos. De você eu quero bolsa, diversão é com meus amigos. É verdade. Às vezes eu queria o carro do meu pai, mas não queria que ele fosse comigo na festa.
Agora depois, foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Chegou um momento que eu não precisava mais do bolso do meu pai. Mas eu queria estar com ele. Eu queria estar com ele. Não havia uma incompreensão dele no papel de pai, mas havia uma profunda incompreensão minha no meu papel de filho. E às vezes diante de Deus, às vezes, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um emprego. Eu quero que o Senhor me ajude na minha vida financeira. Eu quero que o Senhor toque na minha saúde. Mas eu não quero orar não. Passar tempo contigo não. Quero não. Isso eu faço com meus amigos. Senhor, se o Senhor me der dinheiro, eu não preciso estar com o Senhor não. Eu tiro umas férias no Nordeste e eu vou ser bem feliz. Tá bom. Uma profunda incompreensão como filhos. Agora, quando nós entendemos o nosso papel, nós vamos viver uma vida feliz conscientemente na casa do Pai, porque estar com Ele é muito melhor. Filhos edificam casa, filhos são ensináveis, filhos aceitam ser ajudados, filhos aceitam a disciplina. O teste fundamental para saber se alguém é filho ou se alguém é empregado é se ele pode se submeter à disciplina. Empregados não são disciplinados, no máximo são advertidos, no máximo sofrem lá uma suspensão, vai ter um desconto do salário. Agora filhos são disciplinados. Quando nós somos filhos, irmãos, e hoje eu percebo isso. Você sabe o que nos aproxima ou nos distancia a nossa relação com os nossos pais? É a disciplina, é a sujeição à disciplina. Eu como pai hoje percebo, como filho talvez eu não percebi. Eu percebi os efeitos, mas eu não ligava a isso. Eu percebo o seguinte: o meu coração do Samuel vai sempre ser distanciado quando falta disciplina. É engraçado isso. Quando meu filho não é corrigido, não é disciplinado, começa a haver um distanciamento. E os filhos sentem, meu pai não importa comigo. Agora, quando há correção, a disciplina, e a disciplina vem, aquilo passa, é como se fosse o sangue de Cristo vindo e liberando a relação. É uma coisa impressionante. Você que é pai, você sabe disso. Se seu filho faz coisas erradas no colégio, seu filho faz ali, eu me lembro isso, e agora eu vou me lembrar como filho. Eu me lembro que quando eu fazia muitas artes, né, eu sempre fui muito próximo do meu pai. O meu pai chegava do trabalho, eu sentava no colo dele, eu chegava, abraçava ele e tal. Mas quando eu quebrava alguma coisa, ou minha mãe falava que eu fiquei na rua muito tempo, ou alguma coisa que eu sabia que eu seria corrigido, o que acontecia automaticamente? Irmãos, eu me lembro que me dava um sono impressionante. Eu ia dormir antes do horário. Sabe o que acontecia? Quebrava a relação. E os irmãos, eu sou filho com 5 irmãos, imagina, com 4 irmãos, né? Nós somos em 5 em casa. Eu vivia sob ameaça. Você já viu sob ameaça? Hoje eu vou contar para o pai isso. Irmãos, era o desespero. Começava aquela graça, você já ficava meio assim, de canto. Aquilo quebrava a relação. Agora tinha uma coisa que restaurava a relação imediatamente. Era quando aquele fato passava a ser do conhecimento do meu pai, e ele disciplinava, ou ele falava, você está perdoado. Automaticamente o que acontecia? Voltava a relação, voltava a alegria. Deixa eu te falar, muitas vezes nós nos distanciamos de Deus por medo da disciplina, mas a disciplina com Deus é que nos aproxima dele. Nós não podemos ter medo da disciplina de Deus. Nós devemos dizer, Senhor, eis-me aqui. Sabe por quê? Lembra o que eu falei lá no começo? Eu não quero ser o sincero errado.
É melhor que com sinceridade eu seja disciplinado por Deus e a minha relação com Ele volta ao mesmo status. Nós podemos concluir que o pai da parábola era um pai exemplar. Nós podemos ver pela maneira que ele recebe o filho de volta. Ele não estava com remorso, ele não estava com ódio, ele era um pai exemplar. Agora, por algum motivo, aquele filho não aceitou o conselho do pai. Nós precisamos sempre entender o coração do nosso pai. E se nós acharmos, Senhor, talvez eu acho que estou certo, mas eu quero ficar com a sua opinião, eu sei que o seu coração é de um pai. Você está sendo corrigido porque algo é importante para você. O bom filho, ele é ensinável. Indo aqui para o final, filhos são herdeiros. De sorte já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro. Isso é uma coisa impressionante. O Senhor tem uma herança para mim, para você, e é uma herança que vem nela muitas e muitos aspectos positivos. Nós precisamos usufruir disso, nós precisamos reconhecer, nós precisamos buscar como filho. Sabe, o escravo trabalha por resultado, o filho entende que tudo que é do pai já é dele. Talvez o escravo pensou: o Senhor nunca me deu um cabrito. O irmão falou, mas o pai estava dizendo: para que eu vou te dar um cabrito se toda essa fazenda é sua? Filhos são bem resolvidos. Sabe, quando nós somos filhos e nós entendemos o coração do nosso pai, você sabe que não tem filhos ali prediletos. A grande verdade é, quando uma das incompreensões que eu tinha era essa, e a verdade é que no meu profundo isso foi resolvido, quando eu passei a entender. Então eu sou de uma família que nós somos em 5, e talvez durante uns 15, 20 anos da minha vida, eu pensava o seguinte: meu pai tem um filho predileto. Na realidade eu nem achava que meu pai tinha um filho predileto, eu achava que eu era o menos predileto de todos. E aí eu vou contar o porquê. Você imagina o seguinte: lá em casa é assim, é uma mulher mais velha e um homem, aí vem eu, aí tem uma mulher e um homem que termina, que é o caçula. Então eu sou o meio do meio do meio. Então eu falava assim: olha, a minha irmã é a mais velha, é a filha predileta da minha mãe, porque é a mais velha. O meu irmão caçula é o caçula, é o predileto do meu pai, porque é caçula. E eu sou o quê? Sou nada. Irmãos, aí o tempo foi passando, sabe o que eu descobri? E eu descobri isso mesmo, de verdade. Não existem filhos prediletos dos pais, mas existem filhos que se aproximam mais dos pais. Filhos que decidem honrar mais os pais, filhos que decidem estar próximo, filhos que decidem amar mais, filhos que decidem valorizar mais, filhos que decidem honrar mais. E não tem jeito, o coração do pai estará mais próximo, mas não que ele ame ou não os outros, são todos iguais. Isso é uma incompreensão que eu tinha e que foi resolvido. E Deus é a mesma forma. Deus nos ama a todos. Mas deixa eu te falar, há filhos que se achegam mais ao coração do pai. Eu quero me achegar ao coração do pai. Eu quero cada dia mais me sentir o mais predileto de Deus. Você se sente o mais predileto de Deus? Se você não sente, há um sentimento que você pode alcançar. Eu, todas as manhãs que eu chego, irmãos, eu falo isso para você. Olha, eu te garanto, você pode ter isso. Todas as manhãs que eu vou orar, eu falo assim:
Senhor, há uma luz diferente que o Senhor colocou em cima da minha cabeça. De bilhões de pessoas na terra, eu sei que o Senhor está me enxergando, eu sou único. Eu sou o mais amado por Ti. Não é possível que eu não seja. Eu acho que Deus deixa eu sentir assim. Sabe, há uma compreensão. Deus vai te fazer sentir como único filho, porque Ele busca filhos. Se você não se sente assim, há um caminho que você pode percorrer, que você vai se sentir o mais amado por Deus. Você é filho do patrão. Não faça por resultado. Tudo que é dele é seu. Por fim, eu quero falar sobre restaurar a identidade de filho. Sabe, aquele homem que decidiu pegar a herança e comer com porcos, chegou determinado momento que ele precisava voltar. E é um processo muito difícil, de muitos ataques na mente dele, sem conhecer o propósito, sem conhecer a situação própria dele era deplorável, e ele volta para casa querendo trabalhar como empregado. Agora, deixa eu te falar, há sempre um pai que estará aberto para te receber, não como empregado, mas como filho, como filho. Em João 8:38 e 32 diz: conhecereis a verdade, e ela te libertará. Em Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos os entregou, não os dará graciosamente a ele todas as coisas? E o filho recebe então luz, porque ele diz: eu pequei contra o céu e contra ti. Me receba, Pai. E a Bíblia diz que esse pai, ele recebe aberto esse filho, para agora ele ter uma consciência feliz de que ele é filho. Sabe, nessa manhã, eu queria te convidar a ficar de pé. Talvez você chegou essa manhã aqui no meio de tantas circunstâncias, de tantas coisas, mas você foi tão decepcionado já servindo a Deus. Talvez você pensou o seguinte: eu já trabalhei tanto, eu nunca tive um reconhecimento, eu sou assim, mas eu vivi tanto minha vida cristã na igreja, servindo, e parece que eu estou sempre sozinho. Porque talvez, como a gente falou aqui no começo, talvez você na casa do Pai, você pode estar vivendo uma etapa de ser feliz, e ter vivido feliz na casa de Deus, mas inconsciente de que era feliz. Talvez você viveu tempos infelizes, mas inconsciente de que era feliz. Talvez agora você está vivendo infeliz, consciente de que é infeliz. Mas nessa manhã eu quero dizer, o coração do Pai é que você esteja aqui, feliz, consciente de que é feliz, que Ele quer
somos filhos, somos herdeiros de Deus, cordeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nessa manhã, nós estamos ministrando sobre o que Deus procura. Deus procura filhos. Essa é a identidade que Deus quer imprimir no meu e no seu coração. E nós vamos cantar essa música novamente. E acima de todas as vozes, eu quero declarar nesta manhã, você vai sair daqui com uma única voz, a voz de que você é filho de Deus. Isso é algo tremendo, isso é algo poderoso, e não é algo que eu posso falar para você e você crer, mas é algo que o Espírito de Deus quer revelar no seu coração. Por isso, deixa o Espírito continuar ministrando o seu coração nesta manhã. Senhor, se o meu coração se esfriou na Tua obra, na Tua casa, no
seu chamado, no seu propósito. Porque eu, muitas vezes, ó Deus, me senti como empregado, trabalhando para homens, trabalhando para outros, trabalhando para edificar reinos nessa terra. Senhor, eu te peço perdão. Nessa manhã eu quero colocar o meu coração diante do Senhor, dizer que eu quero ser seu filho, ó Deus. Tu és meu Pai. Senhor, se meu coração tem buscado só as tuas mãos, só o seu poder, me perdoa, Senhor. Eu quero buscar o seu coração, quero deitar no teu colo, quer dizer que eu te amo. Senhor, se às vezes eu tenho me sentido só, andando sozinho nessa terra, me sentido cansado, Senhor, eu sei que há um Pai, Senhor, que no meio das lutas, me parece que eu tenho lutado sozinho. Talvez eu não tenha entendido o seu coração, e nesta manhã o Senhor quer revelar o seu coração. Senhor, eu quero baixar os julgamentos. Senhor, eu quero renovar as minhas esperanças em Ti, as minhas esperanças no Senhor, que era o meu Pai. E nesta manhã, meu irmão e minha irmã, recebe essa palavra não como alguém que veio aqui para te convencer de algo, mas como um Pai que decidiu mandar alguém te falar que você é importante, que você é meu filho. Eu não preciso do seu serviço, não preciso da sua força, mas eu quero você como meu filho. Eu não te gerei porque eu tinha necessidade de alguém fazer uma obra, ou proclamar alguma coisa, ou carregar algum piano. Não, eu quero você para ser meu filho amado, que eu tenho deleite em relacionar com você, dizer: filho amado, eu cuido de você, eu saro as suas feridas, eu sei as suas dores, as suas dificuldades, e eu estou com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Passei aqui, Espírito Santo. Teu amor Comece a curar as depressões, as opressões, as síndromes de pânico, em nome de Jesus. Comece a curar as carências de um coração órfão, ó Deus.
dar oportunidade. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e você quer fazer essa manhã, você não sente que Deus é o seu Pai, você precisa recebê-lo essa manhã. E se você está afastado também com o Senhor, eu quero que você levante a sua mão. Vamos levantar todos, vamos fazer uma oração. Repita todos comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo nessa manhã como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve hoje o meu nome no livro da vida e me recebe como seu filho, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você levante a sua mão. Se você fez essa oração reconhecendo o Senhor e querendo voltar aos pés dele, levante a sua mão também. Se foi a primeira vez, eu quero que você venha aqui à frente. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez e quer vir à frente? Não? Então vamos entender que todos já tinham recebido o Senhor. Glória a Deus. Levante a sua mão bem alto, vamos orar. Pai, nós queremos engrandecer o teu nome essa manhã. Senhor, mais do que palavras, que a sua voz continue permeando o coração de cada um e ministrando durante essa semana. Que o Senhor busca filhos, e cada um aqui é filho de Deus, é filha de Deus, amado e amada por Ele. É uma herança, o inimigo não pode tocar. Há um propósito para cada um, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos durante a semana. Deus abençoe e vai nessa força. Aleluia.